O deputado Kim Kataguiri já está conosco. Boa tarde, deputado. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Deputado, qual que é a avaliação que o senhor faz aí dessa primeira semana? A CPI tem um rumo ou ela virou uma baderna já? Não, eu acho que ela tem um rumo bastante definido. Esses primeiros depoimentos aí já demonstraram bastante qual que vai ser o tom dado pela comissão, né? Um tom de cobrança, uma linha clara de traçar desde o início da pandemia a responsabilidade de fazer uma coordenação nacional em relação às medidas de distanciamento, ao uso de máscara, campanhas de divulgação, tanto em relação à omissão, né, ou ação na aquisição de vacinas. Eu acho que tem um roteiro bem traçado e pelo menos os ex-ministros até agora, alguns se enrolando mais, outros se enrolando menos, mas eles têm trazido elementos sólidos ali para a gente... para o Senado, né, responsabilizar aqueles que, sem dúvida nenhuma, tiveram sua parte aí nessa negligência criminosa do governo federal em relação à pandemia. O que o senhor achou do depoimento do ministro Queiroga? Eu acho que foi um depoimento que reflete muito a influência do presidente da República no Ministério da Saúde, né? Ele, apesar de ter afirmado que tinha autonomia para montar o time, para agir, ele foi evasivo nas perguntas mais contundentes ali sobre a ação da pandemia, especialmente, né, a omissão que mais chama a atenção é em relação ao uso da cloroquina, né? Ele sabe que ao mesmo tempo que ele não pode defender a cloroquina porque ele tem uma carreira médica depois a prezar quando sair do ministério, ele também não pode ser contra, porque senão ele cai do ministério que o presidente da República é a favor. Isso mostra bastante a influência, e isso com certeza está sendo registrado pelo presidente, pelo relator da CPI, a influência do presidente da República nas políticas adotadas ou não pelo Ministério da Saúde, né? O senhor acredita que ontem o Queiroga fez concessões, portanto, para permanecer como ministro, é isso? Com certeza, sem dúvida nenhuma, ele se mostrou como ele, apesar de ter certo espaço para trabalhar, certa autonomia para trabalhar, essa autonomia está sempre limitada pelos caprichos ali do presidente da República, né? O Luiz Henrique Mandetta fez acusações muito pesadas contra o governo. O senhor acredita que parte delas são suficientes para incriminar, a ponto de a CPI oferecer a possibilidade de sim denunciar esses nomes? Não acha que faltou ali elementos probatórios? Qual que é a sua avaliação? Só com base em depoimento não dá para a gente apresentar o indiciamento pela CPI de ninguém, mas tendo os documentos, como a CPI vai ter, a CPI tem poder de polícia, pode requisitar os documentos que quiser do Ministério da Saúde e da Presidência da República, saber quem assinou cada ato, a recusa, né, da aquisição da vacina da Pfizer, esse documento de recusa, quem assinou, quem mandou assinar, qual foi a justificativa, tudo isso vai ser jogado muito às claras. A omissão em relação, né, à aquisição da vacina da Coronavac, né, da vacina do Butantan, da vacina chinesa, quem é que deixou de responder no Ministério da Saúde, se isso foi ordem de alguém, se partiu do presidente da República, se não partiu, todos esses documentos e todos esses elementos que corroboram acusações que já são feitas ao presidente da República, inclusive pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, são sim os documentos, as provas que devem embasar um indiciamento aí por parte da CPI contra o presidente da República e contra também ex-ministros da Saúde, como o próprio Pazuello, que já está muito claro, já está sofrendo, já responde, já é réu numa ação de improbidade ali movida pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, e não tenho dúvida nenhuma que muito em breve vai estar respondendo ações criminais também. Mas tudo isso não só baseado em depoimento, que é uma coisa muito frágil para você embasar um indiciamento, mas em provas documentais, né, de fato, atos administrativos, portarias, decretos e os depoimentos corroborando as motivações por trás dessas portarias e desses decretos, que aí sim embasariam o indiciamento. Nós temos também agora conosco aqui o deputado Biratã Sanderson. Deputado Sanderson, bem-vindo ao Bastidores do Poder. A sua avaliação desses primeiros dias de CPI aí, qual é? Nós tivemos a queda do deputado Biratã Sanderson, nós vamos tentar entrar em contato com ele para ele poder participar dessa análise. Nós estamos falando com o deputado Kim Kataguiri.
Antes do Sanderson retomar o contato, lembrar que o nosso WhatsApp é 980610949. Deputado Kim, deixa eu lhe perguntar, e essa questão envolvendo o ex-ministro da Saúde, Pazuello, que ontem teve aí um encontro com o Onyx Lorenzoni. O que o senhor acha que aconteceu ali? Bom, cai completamente por terra a justificativa de que ele não poderia se encontrar com ninguém ou comparecer à CPI por suspeita de Covid, né? Porque quem está com suspeita de Covid não pode ficar se encontrando com o ministro-chefe da Casa Civil, que tem depois, a não ser que você tenha algum conluio ali do Pazuello com o Onyx para infectar o Palácio do Planalto inteiro, né? Você não pode ter esse tipo de encontro, e o fato dele ter acontecido mostra, claro, que era só uma desculpa para fugir do depoimento da CPI e que vai acabar sendo um belo do tiro do pé. É inevitável o depoimento de Pazuello. Pazuello vai, por bem ou por mal, depor na CPI. Por bem, se ele aceitar o convite como ex-ministro, etc., de ser escutado. Por mal, se tiver que ir coercitivamente, se tiver que depor sob vara, e aí não tem jeito, né? Ele tem que ir necessariamente, não tem como escapar disso. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem poder de polícia. E ele ter utilizado essa desculpa só vai fazer com que os senadores, membros do colegiado, sejam ainda mais incisivos nos seus questionamentos e na mentira, né, que já mentir e utilizar uma falsa justificativa para se ausentar de um depoimento de CPI também já é motivo de responsabilização de indiciamento, né? Muito bem, agora nós temos o deputado Ubiratã Sanderson aqui conosco para fazer essa análise em relação aos primeiros dias da CPI da Covid. Deputado Sanderson, bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. E qual que é a avaliação que o senhor faz aí dos primeiros dias de comissão parlamentar de inquérito que investiga aí a CPI, a Covid-19 e as ações do governo? Olá, Macalossi. Sempre bom falar contigo agora na Rádio Bandeirantes. Cumprimento meu amigo e colega de Câmara, Kim Kataguiri, e nós estamos acompanhando. Eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, voltando de Farroupilha para Porto Alegre. Voltando da minha cidade natal, portanto. Exatamente, Farroupilha, bela Farroupilha, indo para Porto Alegre. Mas, Guilherme, nós acompanhamos com muita atenção, porque acho que é algo nítido, é ululante, que a instauração dessa CPI tem objetivos claros, né? Acho que o mais ingênuo e o mais incauto sabe que essa CPI foi instaurada com objetivos políticos eleitoreiros, já mirando 2022. Porque poderíamos até fazer essa CPI no pós-pandemia. Agora, em meio à pandemia, nós todos aí nos dedicando a enfrentar as questões relacionadas à saúde pública, como também questões relacionadas à economia. Em meio à pandemia, em meio à crise, nós concordarmos com uma CPI aberta, que não sabe nem o que vai ser investigado, seria uma sandice, e nisso aí, mesmo nós estamos na Câmara dos Deputados, e o Senado tem a sua independência, obviamente, tem sua autonomia, mas ali da Câmara eu coloco olhos de muita desconfiança, uma CPI que, na minha visão, não tem crédito nenhum, e eu falo isso junto com o deputado Kim Kataguiri. Nós fizemos, o Kim, não sei se Kim está me ouvindo. Tá lhe ouvindo. Kim, nós trabalhamos em 2019 na CPI do BNDES, e aí o Kim sabe da importância de uma investigação idônea, uma investigação com neutralidade, uma investigação que possa contar com a imparcialidade dos investigadores. E só o que não traz consigo nessa CPI da Covid do Senado é a imparcialidade, é a neutralidade que deve nortear qualquer tipo de investigação. Mas por que o senhor considera que essa investigação não é imparcial? E como é que pode haver parcialidade por parte de políticos, Sanderson? Guilherme, quando nós temos ali o presidente da comissão da CPI, uma pessoa, um senador notoriamente envolvido em escândalos de corrupção. Aliás, ele foi indiciado agora, no final do ano passado, por corrupção,
a esposa e os irmãos foram presos em 2019 por corrupção lá no estado do Amazonas. Então, são 81 senadores. Não tinha nenhum outro senador para presidir essa comissão. Tinha que pegar justamente aquele mais envolvido em corrupção para botar a presidir. Quando tu tem o presidente da comissão, que é aquele que conduz os trabalhos, que dirige os trabalhos da comissão, coloca alguém que não tenha perfil e não tenha as condições mínimas éticas e morais para presidir uma investigação, tu já, por si só, joga todo tipo de desconfiança, de descrédito num trabalho que, apesar de ser inoportuno, inconveniente, que o momento não é agora, se fosse fazer era lá na frente, mas mesmo assim, tendo uma CPI instaurada, presidida por alguém que não tem tamanho moral e ético para fazer a condução dos trabalhos, isso por si só, na minha observação, eu falo aqui inclusive com experiência em investigações, depois de 23 anos de Polícia Federal, sei que quando tu coloca alguém para fazer uma investigação que tenha envolvimento afetivo, envolvimento passional ou qualquer tipo de envolvimento, tu alija a investigação. Tu acaba, na verdade, colocando os princípios da neutralidade e da imparcialidade que devem presidir qualquer investigação no lixo, e aí isso faz com que, na minha observação, essa CPI não tem nenhum crédito zero essa CPI, e aí temos o relator, Renan Calheiros, que é talvez o primeiro colocado no ranking dos corruptos, e aí não tem como acreditar numa CPI que tem o presidente envolvido em corrupção, o relator envolvido em corrupção, o vice-presidente da CPI também é alguém que é um inimigo visceral, inimigo figadal do presidente Bolsonaro, e só por isso já estaria impedido de conduzir essa investigação. Então, por essas razões todas, Guilherme, muito bem, eu entendo que essa CPI iniciou mal, vai terminar muito mal, porque vai ser uma grande vergonha. Eu acompanhei o depoimento, por exemplo, do ex-ministro Mandetta, e ele não disse nada. Nada, não trouxe nada de concreto, nada de relevante. Não há nenhuma relevância material nas informações trazidas, a não ser opiniões. Nada relevante materialmente, a não ser opiniões do ministro Mandetta. Então, muito bem. Sou favorável às CPIs, obviamente, mas essa, especificamente, pelas razões que eu coloquei aqui, é uma CPI natimorta, que vai apenas servir para atrapalhar, para dar notícia, vai pautar a imprensa, claro, mas mais do que isso, eu não acredito que essa CPI possa produzir. Kim Kataguiri. Bom, acho que é curioso que a gente veja a similaridade da argumentação, né, do meu colega aí, o deputado Sanderson, com a argumentação que os petistas utilizavam em relação à Operação Lava Jato, ou mesmo em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que era um corrupto ali preso posteriormente, que conduziu o processo, mas que a sua condução em si não anulava a validade do processo, né? Acho que quem é inocente, para além de apontar eventual suspeita do investigador, precisa responder ao mérito das acusações. E no mérito das acusações você vê que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, disse muito preocupado ali com a chance de se contaminar algum senador, de estar no pico da pandemia. Primeiro, se a acusação é que a CPI é eleitoreira, qual é o sentido de fazer com que ela aconteça mais próximo das eleições? É claro que o governo não queria, no final das contas, CPI nenhuma. Não é o momento da CPI que incomoda, é a investigação em si. E justamente vindo de um presidente da República que sempre disse que, né, quem não deve não teme, que o bandido, né, tem que se F e acabou, e agora com medo de investigação, e também o presidente da República e um governo que sempre disseram, né, que essa história de ficar em casa era coisa de comunista, de governador e de prefeito que queria tirar sua liberdade. Agora o próprio governo defendendo fique em casa no Senado, que não voltem as atividades no Senado, que não voltem as atividades na Câmara, porque estamos num momento trágico, triste da pandemia, causado muito em razão da própria negligência criminosa do governo federal, mas o governo que sempre defendeu que o sujeito saísse para casa, né, saísse para a rua para trabalhar,
né, que sempre foi contra todas as medidas de distanciamento, de isolamento tomadas pelos governadores e pelos prefeitos, agora usa essas mesmas medidas como justificativa para tentar escapar de uma investigação, né? Então, eu acho que, repetindo aí as próprias palavras que o presidente da República já disse várias vezes, quem não deve, não teme. Como o governo queria, foram incluídos os prefeitos e os governadores no âmbito da CPI, então não há mais razão para espernear, para falar que é um trabalho que é inválido, que é um trabalho eleitoreiro, que é um trabalho parcial, porque os próprios membros do governo que têm assento na CPI podem convocar quem eles quiserem para depor sobre corrupção em Estado e em municípios. Então, se o grande problema seria essa parcialidade, é só acabar com essa parcialidade aprovando esses requerimentos com o número expressivo de senadores governistas que você tem dentro da CPI, convocando outros senadores, outros. E em relação ao relator também, o relatório, você pode fazer um relatório em separado, como nós mesmos trabalhamos e fizemos na CPI do BNDES, deputado Sanderson. A gente discordava do parecer do relator, produzimos junto com a deputada Paula Belmonte um relatório em separado, e aquele relatório pode ser aprovado pelos membros daquela comissão, acusando ou livrando aqueles que querem ser acusados ou livrados pelos membros da comissão. Então a figura do relator em si também não contamina de maneira nenhuma a investigação. Os apoiadores do governo vão fazer um relatório paralelo, Sanderson? Isso é uma pergunta que tem que ser dirigida aos senadores governistas que fazem parte da comissão, né? Nós, dentro da Câmara dos Deputados, temos procurado, em todas as vezes que temos sido instados sobre essa matéria, eu tenho dito sempre, e acho que outros deputados também são uniformes, no sentido de dizer que, primeiro, mais uma vez, a CPI é inoportuna, intempestiva, fora de tempo. Se fosse fazer, tinha que fazer lá na frente. Nós estamos em meio à pandemia, a pandemia não acabou. Quem de nós, Guilherme, Kim Kataguiri, enfim, senhores ouvintes, quem de nós saberia dizer aqui agora, hoje, qual estratégia está correta ou qual estratégia está errada? Ninguém, porque nós não sabemos se essa pandemia vai durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então... mas nos países que estão mais avançados na vacinação, a pandemia já está indo para o fim, né? Claro. E então, dizer então que em meio à pandemia, né, num ano pré-eleitoral, concordar com uma CPI nesse sentido é algo inaceitável. Por isso que eu tenho as minhas convicções e vou continuar com elas, no sentido de que lá na frente, depois da pandemia, poderíamos sim instaurar uma CPI mista, não só do Senado, nem só da Câmara, uma CPI mista, para ir verificarmos os erros dos prefeitos. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu estou vendo agora, comprei algumas agendas aqui, estive em Canela, estive em Bento Gonçalves e agora em Farroupilha. As reclamações, Guilherme, as reclamações são constantes do empresariado, no sentido de que o governador do estado do Rio Grande do Sul, o senhor Eduardo Leite, praticou um desserviço ao instituir um sistema de bandeiramento, fechando o comércio dos municípios, praticamente cometendo aí a destruição de milhares de pequenas empresas. As micros e pequenas empresas do Rio Grande do Sul, do interior do estado, estão todas fechadas, todas quebradas. Mas aí isso não... Não tem musculatura, para retornarem. Pode haver, obviamente, críticas ao modelo que foi escolhido, é uma decisão administrativa, mas não sei se isso ensejaria a criação de uma CPI no Rio Grande do Sul. Claro, com certeza, ensejaria com certeza. Então, então eu pergunto, por que parlamentares críticos do modelo de distanciamento, vou citar aqui alguns, Eric Lins, até mesmo o deputado Zucco, não pedem a abertura de uma CPI contra o governador? Aí tem que perguntar para eles, eu respondo por mim. Né? Provavelmente se falarem com os deputados eles podem responder. O fato é que essa estratégia adotada aqui no Rio Grande do Sul pelo governo Eduardo Leite, ela é tão nefasta e maléfica quanto as estratégias supostamente praticadas pelo governo federal. Então dizer assim, o presidente Bolsonaro, que foi afastado pelo STF de praticar qualquer tipo de gestão na questão da pandemia. Tem uma decisão judicial, depois o STF dizendo que pegou muito mal, ele tentou relativizar, mas lá no início nós vimos muito bem que o STF proibiu da governança federal agir na administração da pandemia. Sanderson,
Aqui eu acho que é importante fazer um apontamento. O que o STF definiu foi que estados e municípios têm competência para arbitrar medidas restritivas, mas a operacionalização de estratégias de combate à pandemia não foi cassada do governo federal na decisão do STF. O fato é que quem atuou na administração da pandemia, até agora está atuando, são os governadores e os prefeitos. Coube e tem cabido ao governo federal apenas a destinação do recurso. E mesmo o governo federal não tendo protagonismo nas ações da administração da pandemia, mesmo assim, tudo está sendo imputado ao governo federal. E aí isso é algo injusto, é algo ilegítimo e faz com que a CPI da Covid, a CPI do coronavírus, seja, como eu disse, intempestiva, imprópria, ilegítima, voltada, sim, para outubro de 22. Nós temos visto ali os discursos dos senadores. Na sua avaliação, uma CPI eleitoreira, na sua avaliação? Eleitoreira, óbvio, uma CPI eleitoreira. Vamos fazer, tal, primeiro, tem que ser uma CPI mista, tem que ser uma CPI no pós-pandemia, ou já acabou a pandemia? Bem, então tá, vamos acordar então que já acabou a pandemia, que nós podemos voltar à normalidade econômica e social em todo o Brasil, aí sim. Agora, num lado diz que nós estamos em meia pandemia, do outro lado, um procedimento apuratório para apurar algo que ainda não se concluiu. Então há uma série de incongruências aí, Guilherme e Kim Kataguiri, nossos ouvintes, que é impossível de concordar, e por isso, né, temos visto aí, dia após dia, a CPI entrar em um descrédito nacional, social. Começou com grande expectativa, em especial dos opositores do governo, e hoje ninguém mais nem quase comenta sobre a CPI, porque já sabem que é um procedimento natimorto, instaurado com o objetivo de impor prejuízos ao governo federal, e por isso, cada vez mais essa CPI, anotem que eu estou dizendo aí, muito provavelmente essa CPI daqui a 15 dias, os próprios protagonistas da CPI vão tratar de encerrar a CPI, porque quanto mais ela ingressa dentro dos meandros da administração pública do governo federal, mais ela vê que não tem nada a ser imputado ou a ser classificado como crime, ou como improbidade, ou como falha ou equívocos na gestão da pandemia. Kim Kataguiri. Bom, primeiro que essa questão mais uma vez levantada, né, de ser eleitoreiro, de ser de inimigos do governo, ou de ser de pessoas que são acusadas de corrupção, o maior defensor do governo dentro da comissão é um sujeito denunciado no quadrilhão do PP, o Ciro Nogueira, né, o presidente do PP, que sempre foi base de Dilma, sempre foi base do Partido dos Trabalhadores, e que agora está sendo base do Bolsonaro. Se o problema é ético e é moral, o Bolsonaro não poderia ser defendido pelo Ciro Nogueira, que foi denunciado no quadrilhão do PP. Né? Para além disso, é mentira do deputado Sanderson ou desconhecimento em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal dizer que o governo federal perdeu poderes. A nossa Constituição é muito clara quando diz que a competência é concorrente. Estados, municípios e União agem ao mesmo tempo na promoção de saúde pública. Para além disso, o deputado Sanderson acaba de confirmar uma das acusações feitas contra o governo federal, né? Acaba de confessar o cometimento de um dos crimes pelos quais o governo federal é acusado. Ele diz: os governadores e os prefeitos estiveram à frente da condução da pandemia. O Supremo Tribunal Federal não tirou o poder do governo federal coordenar os esforços dos governadores e dos prefeitos, e essa é uma das acusações que a própria Casa Civil levantou, é o governo, não a oposição. A própria Casa Civil levantou essa acusação do governo não coordenar os esforços na pandemia como uma das acusações a serem rebatidas na CPI. Né? Essa é uma das principais acusações, e que o deputado Sanderson agora confirma que de fato o governo federal não coordenou quando poderia ter feito. Outro país que tem competência concorrente na saúde é os Estados Unidos, e você viu tanto Trump como Biden estabelecendo diretrizes nacionais de abertura e de fechamento de comércios de acordo com a situação da pandemia nos estados, quando os estados têm lá nos Estados Unidos mais autonomia ainda para atuar do que no Brasil. Então, não existe essa justificativa de isentar simplesmente por repasses. Não é apenas repasses, é coordenação. O Ministério da Saúde centraliza poder sobre o SUS, e a competência é também
de estados e de municípios junto com o governo federal, que foi exatamente o que a lei diz e que o Supremo Tribunal Federal reconheceu. Ô Kim, a CPI poderá, e eu acho que não devemos negar que tivemos problemas na gerência de estados. Há denúncias aí correndo em relação à má utilização de recursos na pandemia contra gestores estaduais e municipais, mas a CPI poderá eventualmente investigar esses gestores desde que haja um fato conexo com o objeto da CPI, né? Perfeitamente. A CPI também pode investigar repasses de verbas federais a governadores e a prefeitos, e aquele que roubou tem que ir para a cadeia, né? Essa falsa dicotomia que foi criada pelos bolsonaristas, que se você está contra o Bolsonaro, criticando o Bolsonaro, é porque você está do lado de prefeitos e governadores, isso não existe. Na minha avaliação, seja investigado prefeito, seja investigado governador, em qualquer um dos seus âmbitos competentes para fazer essa investigação, se no nível federal pode ser investigado por repasse de verba federal, investiga e manda para a cadeia o governador e o prefeito que tiver que ser mandado, de qualquer estado, do meu estado, do Rio Grande do Sul, de outros estados, de qualquer prefeitura, da prefeitura da cidade de São Paulo, da prefeitura da cidade de Porto Alegre, por qualquer desvio. Isso não é justificativa para isentar o presidente da República das suas responsabilidades. Isso é narrativa de quem quer jogar a cortina de fumaça sobre um outro problema, assim como muito parecido com o que o PT fazia. Lembra? Olha, tem um mensalão aqui, tem um petrolão ali, mas na época do Fernando Henrique também teve aquela compra de voto ali para emenda da reeleição. Olha, eles roubaram também, não é só a gente que rouba e tal. É um negócio meio diversionista de quem não quer rebater o mérito das acusações, de quem não quer rebater o objeto principal daquilo pelo qual é acusado. 15 horas e 31 minutos, nós estamos ouvindo o deputado Kim Kataguiri, o deputado Biratã Sanderson, analisando a primeira semana de CPI, e eu gostaria de perguntar ao Sanderson, aliás, vocês podem mandar suas mensagens, o que vocês estão achando da CPI da Covid? 980610949, 980610949, mande a sua mensagem. Deputado Sanderson, um episódio que eu acho que ganhou destaque nessa semana na CPI foi a ausência do ex-ministro Eduardo Pazuello. Ele alegou ter tido contato com 2 pessoas que estavam com Covid-19. Entretanto, ontem o Estadão flagrou o ministro Onyx Lorenzoni se encontrando com alguém que deveria estar em quarentena. E muitos estão acusando o Eduardo Pazuello de ter se acovardado. Você acha que o Eduardo Pazuello está tentando ganhar tempo no depoimento que fatalmente acontecerá? Como é que o senhor avalia aí essa questão do Eduardo Pazuello? Tá todo mundo tentando jogar a bomba no colo dele. Deu para notar pelos depoimentos dessa semana, e até mesmo um ex-colega do Eduardo Pazuello, o Fábio Van Garten, que numa entrevista à revista Veja, disse que foi responsabilidade do Ministério da Saúde a falta de vacinas. Como é que tu vê Eduardo Pazuello nessa história? Aqueles que acompanham o cenário político nacional, acho que podem ter a exata noção de que a CPI busca, sim, de forma inexorável, achar fatos que possam apontar criminosamente ou apontar fatos criminosos ao governo federal. Não vão achar. Não vão achar porque não tem. Nós, Kim Kataguiri, na CPI do BNDES, trabalhamos muito em cima de fatos concretos, laudos periciais, documentos exarados pelo Banco Central, laudos expedidos pela Polícia Federal, documentos encaminhados pelo BNDES. Essa CPI da Covid está trabalhando em cima de opiniões. Não existe formação de culpa em cima de opiniões. E todas as estratégias de investigação que nós temos observado na CPI são em cima de opiniões. O que o ex-secretário, ex-SECOM, Fábio Van Garten vai dizer? Independente do que ele disser, ou independente do que disser Eduardo Pazuello, essas narrativas têm que ser confirmadas materialmente. Então, não basta você chegar lá, não, houve crime ou não houve crime, houve equívoco ou não houve equívoco. Só o fato do sujeito dizer não adianta nada, nós precisamos de algo concreto. E até agora não há nada de concreto a apontar algum crime de responsabilidade por parte do presidente Bolsonaro ou de algum dos ministros. Como eu disse,
nós, nesse momento, não temos como dizer se a estratégia adotada aqui pelo governador do estado é correta, do fecha tudo, do tranca tudo, do bloqueia tudo, ou é errada. Né? Ali na frente nós vamos observar. E outra situação... E quanto ao Pazuello, Sanderson? Queria que falasse um pouco sobre ele. Outra situação, Guilherme e Kim. O Pazuello, o ex-ministro Pazuello, eu sou testemunha disso, foi um funcionário público dedicadíssimo na administração da Covid, trabalhando de segunda a segunda. Eu era testemunha disso. Aliás, o ministro Queiroga, que está lá, que vem fazendo um bom trabalho, está dando continuidade a uma série de ações que vinham sendo levadas a efeito pela administração anterior. Na prática não mudou nada e a imprensa parou de debater, algo similar como que aconteceu nos Estados Unidos. Isso aí eu acho que é público, todo mundo sabe. Com a saída do Trump, na semana seguinte acabou a pandemia nos Estados Unidos, ninguém mais fala em pandemia nos Estados Unidos. Com a saída do Trump, automaticamente, e não tem nada a ver com vacinação, porque a vacinação já vinha acontecendo na época do Trump. Com a saída do Trump, não se fala mais em pandemia, algo que muito provavelmente deve acontecer aqui no Brasil quando nós tivermos o encaminhamento da vacinação. Né? Nós já temos 63 milhões, ou melhor, 64 milhões de doses entregues aos estados e ao Distrito Federal, e somente com vacina que nós teremos a condição de estarmos numa condição de voltar à normalidade social, mesmo tendo os governadores... Sanderson, agora há uma bateção de cabeça em relação ao número de vacinas de fato contratadas, né? Porque o governo anunciou 560 milhões de unidades, aí depois o deputado Gustavo Fruetti fez um pedido de informação, aí o Ministério respondeu dizendo que na verdade eram 280, que o resto estava sendo negociado. Ontem o ministro Queiroga disse que eram 430 milhões. Essa confusão dos números não atrapalha a certeza do que tem e do que não tem? O número oficial é o fornecido ontem pelo ministro Marcelo Queiroga, 430 milhões de doses já contratadas. Doses que devem ser entregues no menor tempo possível. E aqui eu faço um registro, Guilherme, no sentido de que a Fiocruz, que é um instituto federal, que existe justamente para administrar vacina, fazia tudo, menos a administração de vacina. A Fiocruz não tinha uma máquina para fazer envasamento. Então, os governos anteriores, de FHC a Temer, Lula, Dilma, essa turma toda aí, ficaram 30 anos mentindo para a população e estavam investindo em educação, em ciência e tecnologia, e não investiram coisa nenhuma. A Fiocruz importava todas as vacinas que eram administradas em para diversas doenças. Nós não tínhamos uma máquina para fazer envasamento. Então, agora, 2020, em plena crise, o Ministério da Saúde teve que trabalhar para que a Fiocruz obtivesse know-how, obtivesse condições materiais e de estrutura para fazer a vacinação, e aí, com vacina em massa, com vacina suficiente para os 220 milhões de brasileiros, nós teremos aí condições de fazer com que saiamos vivos em todos os sentidos. E, aliás, Guilherme, para completar, Sanderson, que nós já estamos quase estourando o tempo. Vai. O Brasil dos BRICS é o único país que não tem vacina. Isso quer dizer que, com toda a riqueza produzida no Brasil nos últimos 30 anos, se investiu muito em educação, em ciência e tecnologia, ou melhor, gastou-se muito com educação em ciência e tecnologia, mas os resultados são pífios, são zero, ao ponto de nós não termos sequer uma máquina para fazer o envasamento das vacinas no Instituto Federal da Fiocruz. Kim Kataguiri, e depois o encerramento, porque nós já estamos no limite do tempo. Vai lá, última manifestação, Kim. Bom, primeiro não dá para deixar escancarado, né, como o deputado Sanderson fugiu da pergunta principal como o demônio foge da cruz, né? Não tivemos resposta sobre a mentira do Pazuello para fugir do seu depoimento, né, à Comissão Parlamentar de Inquérito, mais uma vez mostrando que o governo deve sim e quer esconder agora o ministro responsável por esse morticínio, né? Falar sobre vacina agora e governo federal é realmente tirar sarro da cara da população. O governo federal, no ano passado, tirou do Instituto Butantan
né, R$1 bilhão que lhe seria de direito em medida provisória para a produção de vacina. O governo federal sabia que é o Instituto Butantan que promove as campanhas nacionais de vacinação, que não é a Fiocruz. Ainda assim, só para ter uma instituição ligada ao governo federal que promovesse, que trouxesse a vacina, escolheu não colocar na medida provisória da vacina o investimento no Instituto Butantan. Mais do que isso, tentou confiscar na justiça seringas e agulhas do estado de São Paulo. Um ente não pode requisitar bem de outro ente. O governo federal tomou pau na justiça porque tentou confiscar seringa e agulha do Instituto Butantan. Não só o governo teve uma negligência criminosa, não trabalhou, se omitiu na produção de vacina nacional, como também atrapalhou, tentou confiscar. Isso é um negócio absurdo e que ninguém fala, né? O governo já perdendo primeira e segunda instância, tentando na justiça confiscar insumo de vacina no estado de São Paulo. Para além disso, ignorou oferta de milhões, de dezenas de milhões de vacinas do Instituto Butantan. Não é que foi negado, não é que o governo disse não por alguma questão técnica, por alguma divergência, não, o governo sequer respondeu. Então é uma postura absolutamente vergonhosa que não dá para a gente deixar de falar. E aí mantenho a pergunta do Macalossi. Cadê o Pazuello e por que ele mentiu para não ir para a CPI? Kim, nós estamos com o tempo esgotado, 30 segundos para cada um se despedir. Eu gostaria de agradecer a ambos aqui pela análise sobre a primeira semana da CPI. Kim, obrigado. Obrigado, Macalossi, né? Reiterar a pergunta do porquê Pazuello mentiu para fugir da CPI e dizer que sim, esse governo nem precisava de CPI para isso. Precisa ser responsabilizado pelas vidas perdidas. O Brasil hoje, o país com a pior gestão da pandemia em relação ao mundo, vacinação atrasada porque negou o contrato da Pfizer e ignorou a Coronavac e infelizmente a gente vivendo essa situação trágica hoje. O Biratan Sanderson, obrigado por ter atendido a nossa ligação e ter participado desse debate. Obrigado, Guilherme. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Dizer que com todas as dificuldades, com essa verdadeira cruzada da imprensa, sobretudo do centro do país, estamos sim focados, trabalhando com toda a responsabilidade possível para que saiamos o mais breve possível da pandemia e possamos aí retomar o ritmo das reformas, o ritmo da modernização do Estado, o ritmo das ações que nós vimos levando adiante em 2019 e aí início de 2020 fomos atacados por uma pandemia que tomou o mundo e com isso acabou de forma inexorável tomando as ações do governo federal. Mas estamos trabalhando firmes e fortes, focados em atender os interesses nacionais. Tudo bem. Kim e Sanderson terão oportunidades vindouras aqui no nosso programa. Por hora, eu gostaria de agradecê-los. Estão sempre aí, sempre convidados para participar aqui do Bastidores do Poder. Muito obrigado a ambos. Eu gostaria de poder continuar, mas nós temos mais pauta e mais pouco tempo pela frente do programa, então vamos deixar para uma outra oportunidade. Obrigado a ambos.